Bora lá resolver mais uma questão aqui para o canal Matemática Linda, essa questãozinha aí do vestibular UniOeste de 2022. Na verdade, a gente vai ler com calma essa questão aqui e a gente vai resolver. Na hora que a gente resolver, nós vamos discutir porque tem algumas maneiras diferentes de a gente abordar essa questão. Então, essa questão, assim, é o que eu falo assim, podemos resolvê-la de uma maneira mais fácil ou podemos complicá-la um pouquinho. Mas mesmo na complicação, é importante agora a gente fazer essa discussão, né? Porque se você está vendo esse vídeo é porque provavelmente está treinando aí para uma prova futura. É claro que às vezes você pode ter feito a prova e está querendo conferir aí o que deu boa, o que não deu, espero que tenha dado boa, né? Mas a discussão, por mais que a gente amplie aqui e torne teoricamente um pouco mais complicada, ela fundamenta mais você, te ajuda a construir conhecimento, beleza? Então, antes de resolver a questão, deixa eu te fazer um pedido, fazer um convite, te dar um alerta, sei lá, não esqueça de fazer inscrição no canal e deixar o sininho ativado, pois assim você vai receber notificações de vídeos como este aqui, ó. Tem questões de vestibulares, questões de Enem, concurso público, concursos militares, aulas, lives, tem desafios, tem bastante coisa que vai surgir no canal e você fica sabendo de primeira mão. Bora lá então? Olha só o que diz a questão então. Suponha que FRR, opa, uma função que leva reais em reais, é uma função afim dada pela expressão fx igual a x mais b com a e b constantes reais. Então podemos afirmar que vou ler a alternativa A e você vai ver que as variações vão ser em relação a PA e PG. Então, se x1, x2, x3 até xn formam uma progressão aritmética, então f de x1, f de x2, f de x3 f de xn também formam uma progressão aritmética. Na letra B, se x1 até xn formam uma progressão aritmética, então as funções, né, x1, x2, x3 até xn formam uma progressão geométrica. Letra C, se x1 até xn formam uma progressão geométrica, então essas funções que trazem lá x1, x2, x3, xn formam uma progressão aritmética. D, se x1 até xn formam uma progressão geométrica, então essas funções que trazem lá x1, x2 até xn também formam uma progressão geométrica. E a última, se x1, x2, x3, xn formam uma progressão aritmética, então essa função x1, x2 até xn não forma uma progressão aritmética nem uma progressão geométrica. E aí, na verdade, né, a ideia é a gente conversar. Eu já vou colocar aqui para você qual é a resposta correta da letra A. E eu quero estruturar bem para você isso para a gente trocar uma ideia. Então, primeira coisa, tá? Quando a gente fala de... Quando a gente estuda, né, essa parte de sequências, daí a gente trabalha com sequências numéricas, daí especifica, né, progressão aritmética e progressão geométrica. Quando a gente fala de uma progressão aritmética, nós estamos falando de termos em que a diferença entre um termo e o seu anterior é sempre constante, que a gente chama de razão. E quando a gente fala de progressão geométrica, é o quociente entre o termo e o anterior que é constante, que a gente chama de razão também. Então esse é um detalhe importante. E aí quando a gente trabalha com progressões, tanto PA quanto PG, progressão aritmética PA, progressão geométrica PG, é sempre interessante você associar assim, PA, função afim, capitalização simples, juros simples. PG, função exponencial, capitalização composta, juros compostos. Então são três assuntos ali que a gente trabalha na matemática que são correlacionados, né? São abordagens um pouquinho diferentes, mas a estrutura, a ideia, a parte conceitual ali é relativamente a mesma, né? Claro que cada um com seus detalhezinhos. Então se aqui nós estamos afirmando que x1, x2, x3 até a xn formam uma progressão aritmética, as funções que nós vamos atribuir a esses valores respectivos de x aí também vai ser uma progressão aritmética por essa parte conceitual. E aí eu posso até te mostrar isso por meio de um exemplo, né, para ficar um pouquinho melhor aí na tua cabeça. E aí eu já vou formalizar um pouquinho mais, tá? Porque a parte conceitual, assim, mais aprofundada é interessante também. Então vamos supor que nós tenhamos uma progressão aritmética, e aí eu estou impondo valores só para a gente associar a ideia, né, inicial aí de PA com função afim. Vamos supor então que a gente tem uma PA com os seguintes termos, ó, 2, 4, 6, 8, minha vírgula ali ficou estranha, 2, 4, 6, vamos lá, 8, 10 e assim por diante. Vou parar aqui, tá?
Veja que isso aqui é uma PA, porque eu quero mostrar para você que a diferença entre os termos é sempre a mesma, é sempre constante. Ó. Se você pegar aqui e fazer 4 menos 2, ó, veja que essa diferença aqui é de 2 unidades. Ou seja, 2 mais 2 é igual a 4. Se fizer 6 menos 4, essa diferença também é de 2 unidades. Ou seja, se a gente pegar ali o 4 mais o 2, também vai dar 6. E perceba que esse padrão aqui, ó, nós vamos continuar estabelecendo e usando a nosso favor. 6 mais 2 é igual a 8. O 8 mais 2 é igual a 10 e assim por diante. Então isso aqui é uma PA, uma sequência numérica PA, de razão igual a 2. E aí nesta brincadeira séria, esses caras aí, o 2, 4, 6, 8 e 10, seriam o nosso x1, o nosso x2, o nosso x3 e assim por diante. Ó. Essa é a ideia que eu queria te trazer. Nossa, ficou muito ruim isso aí, vamos melhorar. Vamos melhorar. Então vamos melhorar isso aqui um pouquinho. Ó. O nosso 2 aí, ó, seria o nosso x1. Minha caneta não está me ajudando em nada aqui, né? Nosso 2 seria o nosso x1. O nosso 4 aqui seria o nosso x2. O nosso 6 seria o nosso x3. Nosso 8 seria o nosso x4. E assim por diante. Ó. Nosso 10 seria o nosso x5. E o meu 4 está aparecendo um 9. Vamos melhorar isso. Beleza. Beleza. Tudo bem. Então qual que é a ideia, né? Quando o cara joga ali para você, se x1, x2, x3, txn forma uma progressão aritmética, então f de x1, f de x2, f de x3, f de xn também forma uma progressão aritmética. E o que nós vamos usar a nosso favor, só para você ter uma ideia, é este cara aqui, ó, que ele forneceu ainda para a gente, fx igual a x mais b. Então nós vamos atribuir os devidos valores de x aí nessa função. Então vamos lá, vou escrever aqui para você, ó, e a gente vai melhorando isso no decorrer das resoluções. Tá? Eu vejo que eu vou ter aqui um f de x1, eu vejo que no lugar do x estou colocando um x1, ó, e aí eu vou ter um a vezes x, não, a vezes x1, ó, mais b. É isso que eu estou trazendo para você. E aí nesta brincadeira séria, tá? O que eu quero que você entenda? Já que eu estou trabalhando com exemplo, melhor do que deixar A e B como constantes reais, vamos atribuir valores a essas constantes aí. Depois a gente vai generalizar um pouquinho mais, tá? Então vamos supor, e aí já que a gente está usando exemplo, né, por isso que estou falando vamos supor, que o nosso A é igual a 2, nosso B é igual a 5. Então vamos supor que aquela nossa função ali seja uma função assim, ó, fx igual a 2x mais 5. É claro que se eu pegar para qualquer outros coeficientes, aí se você fizer o teste, né, coeficientes constantes reais, você vai ver que vai dar, também a gente vai chegar à mesma conclusão. Então assim, se a gente for brincar sério agora, veja que no primeiro teste que eu vou fazer, para que ele pediu para a gente calcular ali um f de x1, esse f de x1 aí, queridíssimos, eu vou colocar esse 2 aqui. Então esse f de x1 aí vai ser um 2 vezes 2, ó, mais 5, 2 vezes 2 mais 5, 2 vezes 2, 4, mais 5, 9. Então só perceba o que eu fiz aqui, ó. De novo, no lugar do x, eu coloquei x1. Então no lugar desse x aqui, ó, eu coloquei o 2, porque o x1 vale 2 aqui, ó. Então é isso que eu fiz. E se você fizer mais alguns testes, você vai perceber que vai dar boa, que vai dar certo isso aqui, que é o que a gente está tentando mostrar por meio de um exemplo, usando, né, essa associação que eu gosto de fazer em sala de aula. Então se eu pegar aqui um f de x2, então no lugar do x ali eu coloco o x2, no lugar desse x aqui também eu coloco x2, que é 4. Então nosso papel aqui eu estou fazendo substituição, ó, 2 vezes 4 é 8, mais 5 é 13. Então de novo, deixa eu destacar ali para você, ó. O x2 que está no parênteses eu coloquei no lugar do x, olha lá em cima, né, no lugar do x aqui. Então no lugar desse x aqui eu coloquei o x2, o valor numérico 4. E aí a gente continua a nossa brincadeira. E eu acho que eu já consigo parar por aqui, porque eu já vou conseguir te mostrar. Então meu f de x3, eu vou ter um 2 vezes, no lugar do x3 eu coloco o seu valor ali no exemplo que eu criei. 6 mais 5, 2 vezes 6 é 12, mais 5 17.
Eu só deixo destacar aqui para você, para estabelecermos esse padrão. Então, no lugar do x dentro do parênteses, eu coloquei um x3, ou seja, o 2 lá fora está multiplicando por 6, né, que é o valor do x3. E aí, se você continuar nessa pegada, e faça mais uns testes se por acaso você precisar, perceba que a nossa sequência numérica f de x1, f de x2, f de x3 dá isso aqui, ó. Ou seja, nós temos 9, 13, 17. Faça os testes aí, com certeza você vai chegar em 21. Com certeza você vai chegar em 25. E assim por diante. Ou seja, nós temos uma PA de razão igual a 4. Então as funções também formaram uma PA. Só que a razão mudou, tudo bem. A razão é igual a 4, né? 9 mais 4, 13. 13 mais 4, 17. 17 mais 4, 21. 21 mais 4, 25. Tudo bem. E tá tudo bem isso aqui, beleza, matamos a questão, só que a ideia é, nós discutimos essa parte conceitual, eu sempre tenho alguns aluninhos queridos do meu coração que gostam de generalizar essas situações aí. Então eu quero que você pegue essa mesma questão, e você vai ver que eu vou estruturar com você agora sem valores numéricos. Mas a ideia é que eu quero que você enxergue que nós vamos ter aqui, ó, da mesma forma, uma parte que está variando e uma parte que vai ser fixa aqui, ó. Vai aparecer que um 2 vezes alguma coisa, 2 vezes outra coisa, 2 vezes outra coisa, mais uma parte fixa, que é a razão dessa PA formada pelas funções também. Quer ver? Ó? Só que daí, né, com generalizações aí. Vamos lá, vamos escrever isso. Então vamos relembrar algumas coisas, né? Se eu tenho uma PA, pensa assim comigo, ó, uma PA. E quando a gente começa a estudar a PA, eu tenho os termos da PA. Primeiro termo da PA, segundo termo da PA, terceiro termo da PA e assim por diante. Nós sabemos, por essa brincadeira séria que eu fiz aqui com você, que para chegar no segundo termo partindo do primeiro, eu acrescento uma vez a razão, mais R. E do segundo termo para o terceiro também, acrescento uma vez a razão, mais R. Ou seja, nós podemos reescrever essas brincadeiras sérias aí, ó, quando a gente começa a estudar PA, assim. A2, segundo termo, é igual ao primeiro termo mais a razão. Ou ainda, o A3, terceiro termo, é igual ao segundo termo mais a razão. E assim sucessivamente. Neste nosso caso, queridíssima, ele está falando para a gente formar uma PA, e se nós temos x1, x2, x3, xn como os termos de uma PA. Então vamos escrever aqui, ó, x1, x2, x3 e assim por diante, como termos de uma PA. Se isso aqui é uma PA, queridíssimos, conceitualmente eu posso escrever assim, né? Opa, o x2, então, olha ali, cola ali no cantinho se precisar. O x2 equivale a x1 mais a razão. Enquanto o x3 ó, equivale a x2 mais a razão. E assim por diante. x4 seria x3 mais a razão, x5 seria x4 mais a razão. Tudo bem. E aí ele quer saber da gente se por acaso eu pego essas funções f de x1, f de x2, vou parar aqui no f de x3, se por acaso essa sequência numérica que eu estou escrevendo aqui, se isso aqui, por acaso, também representa uma PA. E é isso que eu vou tentar mostrar para você agora. Tudo bem? Então, qual que é a ideia? Generalizando agora, né? Não vou usar os valores numéricos. Agora sim, aqui, ó, eu vou usar essa expressão que ele forneceu aqui, que é justamente a expressão que representa uma função afim. E aí eu vou fazer as devidas substituições por cada uma daqueles x1, x2, x3 e assim por diante. Então, por exemplo, como é que vai ficar isso aqui? Quero a caneta, Tatarim. Isso, caneta. Quando eu vou calcular o f de x1, queridíssimo, eu quero que você enxergue, ó, que o x1 está dentro do parênteses, então no lugar do x aqui eu coloquei x1, no lugar desse x1 aqui também eu vou colocar. No lugar daquele x1 também eu vou colocar o x1, no lugar daquele x ali eu coloquei esse x1 aqui. Então perceba que agora eu vou melhorar aqui um pouquinho, ó. E esse destaque que eu tinha feito aqui anterior, agora eu quero que você perceba o destaque que eu vou fazer aqui, ó. A substituição que eu estou fazendo, tá? Então as substituições que eu vou fazer está aqui, ó, dentro do parênteses, eu vou colocar x1, x2, x3 e assim por diante, e aqui também, ó. Então veja que eu fiz isso exatamente aqui. Por enquanto eu vou deixar assim,
Tá? Deixa guardadinha essa primeira informação aí. Beleza, guardei a primeira informação. Aí eu vou fazer a mesma coisa agora para o f de x2. E aí, lembrando da substituição, onde tem x agora eu coloco x2, a x2 mais b. Então eu quero que você coloque com carinho aí, gente, no seu coração, ó, que eu fiz uma substituição a princípio. Tudo bem. Só que se você observar bem, queridíssimo, queridíssima, tenta enxergar este cara aqui, não, com caneta. Tenta enxergar este cara aqui, ó, o x2 como sendo x1 mais a razão. E eu vou fazer justamente a substituição aqui, ó, para a gente manipular essa informação. Então, o f de x2, queridíssimo, queridíssimo, ele vai ficar assim, ó. A vezes, no lugar de x2, então eu vou colocar x1 mais a razão, mais b. Vamos aplicar a propriedade distributiva aqui, ó. A vezes x1. Dá para fazer aqui, ó. A vezes x1. A vezes a razão. A vezes a razão mais b. E aí nós temos que cuidar, porque eu falei assim para você, observe, quando eu estava fazendo o exemplo numérico, observe que vai aparecer isso aqui de uma maneira generalizada. Eu tenho que saber identificar aqui o que seria aquela parte lá que eu estou trabalhando, que está tendo aquela variação, e qual que é a parte fixa. Então eu vou reescrever aqui para você, então que o meu f de x2 vai ser, eu vou separar aqui, ó, ax1, primeiro termo, posso fazer isso, né? Mais b, mais AR. Só que olha só, queridíssimo, que fantástico, que incrível, que maravilha que é a nossa matemática linda. O AX1 mais B aparece aqui, ó. O AX1 mais B. Ele é exatamente quem, gente? O f de x1. Ó. Então eu posso reescrever como o termo anterior mais alguma coisa, porque o f de x1 é o termo anterior ao f de x2. Deixa eu passar para esse outro lado aqui, ó. E aí eu vou fazer a substituição. Então veja que o ax1 mais b equivale a f de x1. Ó. E aí veja que quando eu faço essa associação, então o meu f de x2 equivale ao termo anterior, f de x1 mais alguma coisa. E a sacada está justamente a gente enxergar esse mais alguma coisa como o nosso possível, ou a nossa nova possível, ou uma possível nova razão para esta PA que a gente trabalha com funções. Então a nossa desconfiança é, será que isso aqui vai ser a nossa razão desta nova progressão aritmética formada pelas funções? E aí, se eu fizer mais um, eu vou mostrar para você que sim, ó. E aí basta para a gente determinar essa formalização aí. E aí você vai fazer a tua escolha ali, né? Sempre acho bacana a gente ter recursos aí para a prova. Então eu vou fazer aqui o meu f de x3. Então lá na função original, em vez de ser ax, vai ser um ax3 mais b. Faço questão de destacar aqui para você, ó, qual é a substituição que eu estou fazendo. Veja que no lugar do x lá eu coloquei o x3. E aí, usando essa parte conceitual, deixa eu pegar uma outra cor aqui, ó. Pegar um azul. Não era caneta. Vou pegar um azul um pouquinho mais clarinho, ó. Veja que aparece aqui o x3 como x2 mais a razão. Em cima de mim aqui. Então, no lugar do x3 eu vou colocar isso. Então, olha só a substituição que bacana que eu vou fazer aqui, ó. Vai ficar a vezes... Então, eu vou colocar ali no lugar do x3, então, o x2 mais a razão, mais b. E aí, se a gente fizer a distributiva aqui, ó, a vezes x2, mais a vezes r, mais b. E do mesmo jeito, se a gente fizer um pequeno ajuste aqui, queridíssimo, queridíssima, veja que eu vou ter aqui um ax2 mais b. Só trocar a posição aqui, né, do B com o mais AR. E de novo, faço um convite para você. Dá uma olhadinha, queridíssimo. Deixa eu pegar uma outra cor aqui, ó, que apareceu aqui na nossa vida o AX2 mais B. E o AX2 mais B nada mais é do que apareceu aqui para você, ó, o F de X2. Então isso aqui vai ser exatamente igual a quem? Então, o F
dx2, ou seja, o f de 3 é igual ao termo anterior, olha só, vai associando aí na sua cabeça, igual ao termo anterior, mais alguma coisa. E se alguma coisa que apareceu aqui for o mesmo valor que já tinha aparecido anteriormente, você já deve ter percebido que sim, opa, que é o mesmo AR, então sim, é a razão dessa nova PA. Então, sempre estou me remetendo ao termo anterior, mais a razão, ou seja, confirmando que se eu parto ali de x1, x2, x3 até xn, desde que essa sequência seja uma progressão aritmética, então eu chego nas funções f1, f de x1, f de x2, f de x3 até um f de xn, também numa progressão aritmética. E aí você escolhe a parte conceitual, o exemplo que eu associei à parte conceitual, aliás, não a parte conceitual, né? A parte de associação e a parte conceitual aqui final. Ó. Esse aqui é bacana para a gente conseguir formalizar bem aí os nossos conceitos matemáticos, beleza? Antes de sair, não esquece de curtir o vídeo. Faz algum comentário lá, quero saber se te ajudou ou não. O que você preferiu, se você conseguiu pegar bem essa ideia conceitual. E aí eu faço um convite para você, inclusive. Refaça essa última parte de algumas vezes, quantas vezes forem necessárias, até você pegar bem isso aí. Porque nós estamos formalizando a parte de conceito aí de PA. Fora isso, desejo bons estudos e até a próxima. Tchau!